Sejam bem-vindos de volta ao sofá da nossa casa. Eu sou a Duda. Eu sou o Leonardo. E é isso. É isso aí. Eu acho que antes de começar o tema do vídeo de hoje, uma coisa muito engraçada é que eu nunca sei o que o Léo tá falando. E o Léo nunca sabe o que eu vou falar. O Então, script. é realmente uma coisa muito natural. Eu acho que no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer mais como uma conversa também entre nós dois, né? Isso aí. A gente não tem gravado com tanta frequência porque tem tido alguns acontecimentos, a gente pede perdão, né, por isso, mas acompanho os vídeos anteriores, que é muito importante até para chegar nesse momento. Sim, a gente tá, apesar de nós não conversarmos sobre o que o outro vai falar, a gente tá tentando seguir uma linha de raciocínio para que seja uma construção, né, os vídeos. Então a gente começou falando sobre virtude, o que era virtude. Eu falei então sobre o voluntarismo, que até então era algo que eu não ouvi outras pessoas dizendo sobre. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa continente. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que você viu sobre esse termo? Isso aí. O que acontece, né? Muitas pessoas entraram em contato, né? Comentaram ali, falando de alguns temas, né? Propostos ali. E a gente, né, como foi tratando ali a natureza humana, né? A finalidade do homem. E um dos temas que foram muito solicitados foi a virtude. Mas antes de a gente falar de virtude, né? Cada uma delas, né? Se destrinchar sobre, a gente precisa ter um panorama um pouco mais amplo antes da gente chegar na própria virtude, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu acho muito importante, né, a gente falar dos 4 tipos de homens que existem, né? Que é o vicioso, o incontinente, o continente e o virtuoso, né? Vai ser um vídeo que faz com que a pessoa pare e pense em qual status, né, vou dizer assim, eu tô. Porque acontece que quando a pessoa está muito tempo na igreja e lê muito sobre virtudes, enfim, acha que ser virtuoso é só praticar a virtude. E não tem muita relação somente em praticar a virtude, não, né? Ela ali tem que ser feita de uma maneira específica. E aí a gente vai entender um pouquinho desses status. Muitas das vezes a gente pode se achar ali, tô na quarta morada do castelo interior. E às vezes não. Ou até mesmo, né, muitas pessoas que frequentam a igreja por hábito e não porque realmente tiveram uma verdadeira conversão, no sentido de pensar, caramba, eu tô frequentando todos os domingos, mas tá faltando alguma coisa. Talvez seja esse despertar de perceber em que estágio você tá, sabe? Tipo, não nesse contentamento de tá tudo bem, só uma vez na semana, né? Eu preciso crescer, a gente precisa saber, como o Léo disse, em que momento da nossa vida a gente tá, porque conhecendo sobre nós mesmos, a gente consegue ter um norte, né, pra onde a gente tem que partir. E essa aula, né? Esse compartilhamento com vocês precisa de uma determinada maturidade, né? Então é um olhar para se entender, poxa, cara, depois de eu aprender isso, realmente eu tenho que dar ali um passo atrás, tenho que rever algumas situações. Então é como se fosse uma escala, né? Os 4 tipos de homens. A gente pode botar ali na mais baixa como o vicioso. O que acontece? A pessoa viciosa, não somente ela pratica ali o contrário da virtude, né, que é o vício. Não, basicamente. Porque o vicioso, ele necessariamente, ele não conhece a finalidade do homem. Por isso que é tão importante vocês acompanhar os vídeos anteriores, que a gente fala de natureza humana, finalidade do homem. Porque o vicioso, ele não compreende a finalidade que é o Deus, né? Ele é como uma pessoa ignorante. Exatamente. Lembra que a gente falou de cultura de santidade, né? Então, por aquilo que a gente tinha falado anteriormente, né, que na nossa criação, né, no Brasil em si, nos anos 90, 2000, não é difundido nessa questão de virtudes e vício. E assim, de forma natural, acaba que as pessoas são criadas e não entendem que existe forma correta de agir, enfim. E a pessoa se torna viciosa pelo meio que ela vive. Né? Não é nem por ela querer ser viciosa, é porque ela vive escrava de um desconhecimento. Exatamente. Então acontece que a pessoa viciosa, ela não entende a sua finalidade, né? Então acaba inclinando as suas ações, as suas intenções, o seu sentido de vida em coisas que não é o próprio Deus, né? Então, por exemplo, o meu sentido de vida é o meu trabalho.
o trabalho ele não tem uma finalidade em si mesmo. Ele não tem um fim em si mesmo. Sim. Meu sentido de vida minha família, meu cachorro, enfim. Seguir um artista determinado. Exatamente. Então, como viajar. O sentido da minha vida é viajar. Então, se você se inclina para determinadas situações que não favorecem, né, a compreensão de que a finalidade maior é Deus, né, então acaba que há ali uma frustração, enfim. Uhum. Então, o vicioso, a característica principal dele é essa ignorância em saber o que correr atrás da finalidade, né, do ser humano. Então, esse é o primeiro status. Então, se você assistiu aí 2 vídeos nossos anteriores, você já não é mais vicioso, porque você vai saber qual é a finalidade. Tem uma frase que eu tinha na almofada do estúdio, que eu não lembro de quem é exatamente, deve ser de Charlie Chaplin, não lembro. Mas todos os caminhos parecem errados quando você não sabe para onde quer ir, né? Então, exatamente isso. As pessoas acabam meio perdidas na vida porque, por não saber para onde elas querem ir, os caminhos parecem errados, né? Então, também são pessoas muito volúveis, né? Que acabam mudando muito de ideia. Sim. E se a gente age sem uma finalidade, então é certeiro que vai ter tipo de problema na frente. Né? E entra naquilo também, até falei hoje um pouco no Instagram, mas a finalidade correta, né? Porque talvez se você tiver a finalidade de conhecer 30 países, depois que você conhecer esses 30 países, você vai querer conhecer mais países, mas em algum momento aquilo não vai te suprir mais, né? Não é... Poxa, sei lá, igual você tá falando do trabalho. Minha finalidade da vida é alcançar o cargo tal. Depois que você alcançou aquele cargo, e aí, né? A finalidade tem algo maior por trás, né? Com certeza, aí vem a frustração. Então, o sentido de vida ela tem que estar necessariamente ali inclinada para Deus. Né? Não existe outro fim a ser buscado. E, infelizmente, né, na nossa cultura, por isso que a gente faz os vídeos, a gente traz essa luz, né? Tentando despertar. Tentando despertar e fazendo com que a pessoa mude desse estágio vicioso para um estágio né, mais acima, vamos dizer assim. Então, passando do vicioso, a pessoa tendo consciência da finalidade humana, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a incontinência, né? Aí, se quiser falar um pouquinho da incontinência. Não sei, o que é incontinência? Então, incontinente é aquela pessoa que ela tendo a ideia, né? O sentido correto, né? E a busca da finalidade dela é a Deus. Ela não consegue dizer não às suas paixões da alma. Entendi. Ela então, já sabe o que é, mas ela ainda não consegue dizer não. Isso mesmo. Então ela tem uma incontinência, né? Então ela sabe que está errada e ela se deixa ali levar por aquele sentimento, enfim, aquilo que apetece a alma dela, porém de forma desordenada. Então acaba com que a pessoa se torne incontinente. E temos ali a continência, né? O continente, que seria ali o título do vídeo. Sim. São pessoas que têm a inteligência de saber da sua finalidade, porém, ela ainda não é do estágio da virtude. Sim. Apesar de praticar virtude. Sim. Então, essa é um estágio que muitas pessoas que estão muito tempo na igreja acabam estagnando. Porque a diferença de um virtuoso para o continente é a naturalidade do hábito, da prática do hábito. Porque a virtude é um hábito. Então, se eu, por exemplo, né, eu sou gordinho, eu tenho ali uma dificuldade com temperança. Então, eu fico ali querendo não comer doce, e tô naquela luta e não como doce. Não quer dizer que eu sou temperante. Porque dentro de mim há ali uma luta interna. Se eu fosse virtuoso, seria tranquilo para mim, né? Então, essa é um estágio muito comum de quem está muito tempo na igreja estar nela ali estagnado. Eu descobri esse termo continente assistindo a um vídeo do professor Vitor Salles, não sei se vocês os conhecem, mas ele falava isso, ele falava assim, a pessoa continente, ela tá buscando a virtude, mas ela tem que se esforçar para agir do modo no bem, né? Ela não consegue praticar o bem de forma natural, com uma paz, ela realmente se esforça muito. E foi por uma semana que eu tava passando, onde eu tava realmente percebendo que eu tava me esforçando muito para agir corretamente. E aí eu ficava assim, caramba, mas como é cansativo, não poderia ser um pouco mais natural, tipo,
esse esforço todo que a gente faz pra chegar lá, poxa, eu quero a santidade, eu quero buscar a santidade, mas tá sendo tão penoso. E é realmente porque eu me percebi uma pessoa continente nesse sentido, como o Léo falou, em relação à comida, em relação a diversas outras coisas, porque pra mim ainda é muito difícil dizer não para diversas coisas, ou dizer sim para hábitos bons. Então, sei lá, né, questão da ordem, da preguiça, de o minuto heróico todos os dias, são coisas que a gente pena e que sente sendo difícil, sabe? E não que no final, né, por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício físico, que pra sair de casa é uma luta, mas quando a gente fez aquele exercício físico no final, a gente sente a recompensa, né? Então, eu até compartilhei esses dias, né, que a felicidade, o amor, São José Maria diz que tem uma raiz em cruz. Então, sobre esses sacrifícios que a gente comete, mas que no final a gente consegue sentir essa felicidade. Acaba que a própria pessoa virtuosa, ela já age naturalmente com uma paz de que é o que ela deveria estar fazendo. Então, como o Léo disse, eu acho que muitas pessoas que você conhece, ou até mesmo você, possa estar nesse estágio onde é difícil praticar um ato bom, mas a gente não quer deixar de fazê-lo. E nesse momento a gente percebe que nós somos continentes, né? A gente está como um soldado que acata uma ordem sem saber por que ele de fato está fazendo aquele... A inteligência, ela existe, mas ela ainda não teve clareza suficiente para trazer aquele hábito natural, né? E uma coisa que eu lembrei agora também foi quando o padre, no retiro de silêncio que eu fiz, disse que para que nós nos purifiquemos, a gente tem que fazer pequenos sacrifícios, né? Eu acho que entra muito nisso também, porque se nós temos o pecado da gula, por exemplo, nós temos que procurar fazer pequenos sacrifícios, jejum, penitência, não comer determinada coisa, para que a gente purifique esse nosso sentido. Porque se a gente só souber o problema que a gente tem, mas não buscar purificar para que a gente chegue nessa perfeição, a gente vai ficar na continência a vida inteira. Nós vamos ser continentes a vida toda. A gente não vai conseguir chegar na virtude de agir de forma natural se nós não purificarmos esses nossos vícios. Isso aí. É uma luta diária, né? A conversão é uma luta diária. Dizer não a nós mesmos em muitas situações que nos é confortante, né? É muito difícil mesmo. E isso é comum a muita gente. Então não desanime. Sim. Estando ali, poxa, caramba, eu me vi ali no estágio continente, caramba, não sou virtuoso. Eu acho que o que eu gostaria, o Léo também, eu acredito, de trazer mais com esses nossos vídeos é realmente puxar para a realidade de que, poxa, o que você vê no Instagram que as pessoas postam, uma rotina perfeita, encaixadinha, que ela é super diligente, ordenada, virtuosa, sabe? Pode ser que ela esteja passando por muitos hábitos continentes de agir sem querer fazer, mas ela não demonstra essa fraqueza dela porque ela quer vender alguma coisa. Uma vida que ela gostaria de mostrar que ela é muito boa naquilo. Mas por trás não, ela pode ter muitas coisas, muitos desafios, e que é natural da gente ter esses desafios. A gente não é perfeito ainda. A gente pede pra que, né, sede perfeitos assim como eu sou perfeito e tal. A gente pede pra Jesus pra que a gente possa alcançar a santidade. Mas é realmente difícil. E você acompanhar talvez muitas pessoas que demonstram muita perfeição te desanimem de sentir essa dificuldade. Eu acho que é nisso que entra, né? Sim. Poxa, eu tô sentindo dificuldade de agir bem. Por que pra essa pessoa é tão fácil? Foi nisso que eu me entrei, sabe? Que eu encontrei a descrição do continente. Por que pra essa pessoa é tão fácil e pra mim é tão penoso? Na verdade, é porque eu ainda tô nesse estágio, né? Não cheguei lá ainda. Exatamente. E se a gente perceber, né, muitas pessoas, né, fora do mundo católico, que eu creio que vejam o vídeo, né, é muito importante a gente entender que cada pessoa ela recebe ali um determinado temperamento, né, e a gente entender que quando a gente reconhece o nosso temperamento, existe ali virtudes incutidas naquele determinado temperamento. Por exemplo, o colérico ali, ele tem uma facilidade na fortaleza, né? Então a gente tem muito cuidado com essas falsas virtudes, porque a gente acha ali, pô, a gente está muito bem na fortaleza, mas às vezes você é colérico, então é natural você ter ali a fortaleza. Então tem que ali tratar outros tipos de virtudes, enfim. Então as pessoas acham assim, poxa, eu sou muito virtuoso, e às vezes não é. Ele está ali no estágio um pouquinho abaixo. E tem o virtuoso, né, que aí é o que a gente busca como objetivo e traz essa leveza no agir, né, essa naturalidade, essa fluidez
muito mais natural para que ocorra ali operações ali do dia a dia, enfim. Então, é um objetivo a ser alcançado. O que eu acho interessante da virtude, da pessoa virtuosa no sentido, é que ela sabe que ela está fazendo bem. Não é que aquilo se tornou tão natural para ela que ela não sabe que é um desafio, sabe? Ela sabe que aquilo é difícil, mas para ela já está em paz consigo mesma de agir daquela forma. Então, não é como o Léo falou, que uma pessoa que é colérica e tem a virtude da fortaleza mais fácil e que aí ela acaba agindo já sem nem perceber, e aí depois quando ela percebe que tem a fortaleza por conta de ser colérico, ela acaba até se engrandecendo um pouco. Não, a pessoa que é virtuosa, ela sabe que ela está agindo de forma boa por conta de tudo aquilo que ela construiu, né? Então, aquela inteligência que ela tem, ela age de maneira boa, sabendo que aquilo é um bem. Então, ela escolhe o bem com a tranquilidade de, caramba, é isso mesmo, sabe? Ela sente essa plenitude na vivência da virtude. E é isso que nós todos desejamos, né? Eu acho que a gente vai finalizando por aqui, né? Não é uma introdução ainda às virtudes, né? Assim, propriamente ditas, botando ali conceitos, porque tem muito além, né, de falar da própria virtude. Eu acho interessante, não sei, vocês aí dizem no comentário, eu acho interessante de falar depois de temperamento. Eu gostei muito desse... Eu não sabia que ele ia falar sobre isso. Eu achei legal a gente falar sobre os temperamentos, as virtudes e os vícios que cada um deles tem. E aí depois talvez a gente parte para falar sobre cada uma das virtudes, né? Sim. Digam pra nós o que vocês acham. Isso aí. E não esqueçam de ver os vídeos anteriores, tá? A gente, enfim, a gente falou lá no primeiro vídeo, não é um aprofundamento teórico, nada disso. A gente está dando um start, bem rápido os vídeos. Assim, a gente tenta fazer da forma mais explicativa possível, do nosso modo. Do nosso conhecimento. Para que vocês consigam beber um pouquinho da fonte que a gente bebeu. Né? A gente está trazendo aqui algo que mudou a nossa vida e a gente quer que mude a sua também, tá? E outra coisa também, né, que a gente falou no primeiro vídeo, e eu sempre acho importante. Se algo nesse vídeo você acha assim, não é bem isso, eu acho que isso aqui que estão falando meio esquisito. Comenta pra gente poder saber se realmente a gente está seguindo a linha correta, né? A gente quer sempre buscar a verdade. Então, se algo estiver destoando da verdade, nós queremos saber, nós queremos compartilhar com vocês também. Isso aí. Fiquem ligados no próximo vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Um beijo. Beijo.